Olá pessoal, tudo bem? Sou André Simões, estou aqui hoje com o presidente Arley. Estamos iniciando o primeiro episódio de podcast do CRQ do Rio de Janeiro. Como todo o podcast que eu participo, eu gosto de fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, estou com uma camisa verde, tenho barba ficando bem grisalha e os cabelos também ficando grisalhos. Estou usando um relógio e alguns anéis na mão. É uma satisfação enorme estar aqui com o presidente Arley do CRQ, que tem uma vasta carreira acadêmica, que eu estava olhando, fuxicando o seu currículo Lattes, e aí tem doutor em processos químicos, né? É professor do IFRJ. Normalmente, eu gosto muito que a pessoa se auto-apresente, porque, assim, ninguém melhor do que a própria pessoa para se apresentar. Por favor. Bom, primeiro agradecer a você, André, ao Senai C-Ticket, a oportunidade de estar aqui hoje. Começando esse projeto, a gente conversou no ano passado, a gente precisa cada vez mais, no âmbito do Conselho, fazer com que as questões do Conselho sejam efetivamente conhecidas pela população. E eu acho que hoje, as pessoas com pouco tempo, um videocast como esse, ou podcasts também, fazem com que a pessoa possa ter conhecimento, e aí a gente hoje está num mundo de fake news. Então, ter informações confiáveis eu acho que é importante e é a nossa função. Então, por isso, eu queria realmente agradecer muito a você e à instituição por essa grande parceria. Eu falo em nome do nosso gerente de educação, né? Ele sempre está bem aberto aqui para esses eventos, essa parceria. E a gente, desde a sua primeira gestão, nós temos estreitando esses laços aqui, Verdade. estreitando esses laços de colaboração entre as duas instituições. A gente também é uma grande satisfação ter você aqui, tá? Muito obrigado, André. Bom, falando rapidamente... Desculpa, e obrigado por ter me escolhido. Claro. André é um grande parceiro, a gente já esteve junto, foi homenageado pelo Conselho também em alguns momentos, foi palestrante, a gente vai ter oportunidade de falar. Então, rapidamente, eu sou engenheiro químico de formação, na verdade até antes técnico em química, enfim, trabalhei na Petrobras, em várias empresas de engenharia, trabalho muito com a área de gestão de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, que a gente chama de QSMS. Eu hoje sou professor titular lá do IFRJ há alguns anos, nessas disciplinas especialmente ligadas à questão de gestão empresarial, de qualidade, de meio ambiente, de segurança do trabalho. Então, essa é a minha atuação hoje, também atuo muito com consultoria nessas áreas, e estou no Conselho, nessa missão que a gente vai ter a oportunidade de falar, que é uma missão voluntária. Eu acho que nesse momento é importante que todo mundo saiba disso. O profissional da química, quando está no conselho, assim como o André hoje faz parte de uma câmara técnica, a gente doa nosso tempo para os profissionais da área, né? Então, eu tive lá como conselheiro, já estou há 30 anos no conselho, como conselheiro, como diretor, e tendo essa passagem agora na presidência, tentando contribuir com o conselho. Lá a gente tem a oportunidade de participar da vida efetiva dos profissionais e das empresas, olhar o mercado de trabalho e tentar contribuir, inclusive, com a formação de novos profissionais. Isso é legal porque me veio aqui agora à cabeça uma memória. Em 1999, isso entrega a idade, né? Em 1999, eu tinha aqui o Congresso Brasileiro de Química, que foi em Salvador. E na época, eu acho que depois mudou a lei, alguma coisa, o CRQ bancou o ônibus dos estudantes. Sim, é verdade. Inclusive, uma outra coincidência, foi lá que eu conheci o professor André Pimentel, da PUC, que também foi conselheiro do conselheiro CRQ. A gente se conheceu lá a primeira vez. Mas foi o Congresso Brasileiro de Química? Foi o Congresso Brasileiro de Química. Você já como profissional, não como estudante? Eu como estudante técnico em Química. Engraçado porque eu me lembro que também teve um congresso, mas aí foi um congresso de estudantes, foi o CONEC, que eu já era do conselho e a gente conseguiu ter um ônibus para Salvador também, olha que coincidência, mas aí foi em 97. Mas legal. Mas é isso, é essa tentativa. Hoje a gente você falou do Congresso Brasileiro de Química, da ABQ, e a gente tem muito essa parceria com as associações. Talvez a gente tenha, certamente ao longo dos nossos episódios, a possibilidade de fazer essa diferenciação entre associação de classe, entre conselho de classe, sindicato, são coisas diferentes. Desde que eu me entendo como profissional, eu ainda tenho uma certa dificuldade de entender qual é a função de cada uma dessas associações e conselhos, né? Bom, eu tenho uma lista de 10 perguntas aqui, em torno de 10 perguntas, que a gente vai desenvolvendo aqui durante o nosso episódio. Né? Perfeito. Então, para começar, muitas pessoas ainda entendem, ou melhor, não entendem bem,
Qual é o papel do Conselho Regional de Química? Do CRQ, vou começar economizar letras, aqui, palavras aqui. Qual é a forma mais clara que você pode dizer para a gente que é a principal função do CRQ? Perfeito. Bom, primeiro te responder isso em uma expressão: proteger a sociedade. Os conselhos profissionais têm essa função, é a proteção da sociedade. Para que existem? Existem porque algumas profissões têm situações que, se mal gerenciadas, se mal manipuladas, podem afetar a saúde da sociedade. Então, a química é uma profissão regulamentada. E quando a gente fala de química, eu estou falando de uma grande área que envolve a área têxtil, que envolve a área de alimentos, que envolve a área ambiental, de biotecnologia, enfim, é a grande área da química. Esse ano, por acaso, André, a gente faz 70 anos de sistema CFQ-CRQs. Então, há 70 anos, no dia 18 de junho de 56, uma lei, Lei 2800, regulamentou essa profissão. Regulamentar a profissão significa o quê? Significa que aquela área precisa ter uma barreira entre a instituição de ensino e o mercado profissional. E essa barreira é o conselho de classe. Eu dou sempre o exemplo do CRM, por exemplo, Conselho Regional de Medicina, porque eu acho que fica claro para todo mundo. A pessoa vai ao médico e, quando vai ao médico, o médico te dá uma receita para que você vá comprar um medicamento na farmácia. Aquela receita, ele tem lá o CRM dele. Sem o CRM dele, você não compra aquele remédio. Então, o que significa isso? Significa que ele fez lá a faculdade de medicina, mas antes, para dar identidade profissional, ele teve que ter aquele diploma como um dos documentos necessários para que o órgão de classe reconhecesse e desse a ele uma identidade profissional que está representada pelo número do registro dele. Então, em linhas gerais, o Conselho Profissional avalia instituições de ensino. Depois de avaliada aquela instituição de ensino credenciada, e o Conselho Profissional, então, faz a identidade profissional, garantindo que a atividade naquela área está sendo feita por profissionais competentes naquela área. Então, essa é a função principal do Conselho: garantir a proteção da sociedade através do mercado, daquelas pessoas que trabalham na área e das empresas, faltou até falar das empresas, das pessoas que trabalham serem competentes para fazer aquela função, mas também as empresas que atuam, no nosso caso, na grande área da química, que tenham profissionais responsáveis pelas suas atividades. Em última análise, para que vocês vejam, já na área da química, imagina uma pessoa que faz um creme de cabelo, uma empresa que faz um creme de cabelo, que, se não tiver feito de forma adequada, se não tiver supervisão adequada, aquele creme de cabelo pode fazer problema aqui no couro, no couro cabeludo. Sim, pode até queimar a pessoa. Assim como um desinfetante pode não ter o princípio ativo. E aí você está comprando uma coisa que tem a mesma cor, a mesma viscosidade, mas não funciona porque não tem o princípio ativo. Colorida, né? É uma água colorida. Entendi. É engraçado isso, porque, na verdade, me parece que o CRQ ele faz a função de fiscalização para saber se você tem as devidas competências, certo? E isso a é empresa legal porque também. Quando a gente é o técnico em química, quando a gente é o químico, quando a gente é o engenheiro químico, a gente tem muitas dúvidas ainda sobre as competências, né? É verdade. E isso me chamou a atenção porque, quando a gente teve um evento lá do Senai, no CRQ, a professora Eliana Aliadef, ela falou as competências do engenheiro químico. Isso. E aí a gente agora sabe onde buscar essas competências. Então é mais uma informação que a gente tem dentro do conselho. Então deixa eu te dar uma novidade, uma notícia. Quentinha a notícia. Olha só, essa é quente mesmo. A gente teve agora 50 anos, em 2024, de uma resolução normativa que definia as atribuições dos profissionais da química, a RN 36. Essa resolução ela ainda está vigente para aqueles profissionais como você que estão registrados, mas a partir do final do ano passado, a gente tem uma nova resolução normativa que elenca mais de 80 atividades profissionais dos profissionais da química. Então imagina que um químico industrial ou um engenheiro de alimentos, com base na sua grade curricular, aquele curso ele vai definir dessas 80 quais as atividades profissionais que aquele profissional tem. Então, um convite que eu já faço à sua instituição e a todos, os coordenadores de curso que quiserem ressubmeter os seus planos, seus projetos pedagógicos, o CFQ pode avaliar para fazer com que os seus profissionais já saiam com as atividades dessa nova resolução. Não tem prejuízo nenhum, você tem um prazo de 3 anos, então não tem prejuízo nenhum, não precisa fazer isso correndo, porque vocês ainda saem com atribuições daquela 36. Mas hoje a gente tem
mudou muita coisa. De Sim, 74 sim. para cá mudou muita coisa. Eu nasci em 74, então de 74 para cá mudou muita coisa. E de lá para cá, então, as atividades profissionais mudaram. Áreas, por exemplo, como a área ambiental, foram áreas que foram se consolidando. Sim. E a RN 36, a anterior, ainda não tinha muito essa descrição das atividades. Então, por isso, hoje a gente tem essa novidade. Na época eu ainda era técnico em Química, principalmente o IFRJ, né? Ele também tinha um curso de técnico em meio ambiente. Sim. E esses técnicos em meio ambiente ficavam meio perdidos para saber onde que eles iam pegar o registro, aí depois entendeu-se que tinha que lá no CRQ. Lá no CRQ. Mas as atribuições, eu acho que, ou as competências, não estavam muito bem, né, na época, descritas. Havia uma certa confusão, eu acho. Havia confusão, sim, porque, na verdade, a RN 36, ela vinculava, por exemplo, o técnico de meio ambiente, ele tinha as mesmas atribuições do profissional técnico em química, mas só na área de competência, só na área ambiental. Então, muitas vezes, a pessoa fazia um concurso, por exemplo, para técnico em meio ambiente, para técnico em química, ele, técnico de meio ambiente, fazia o concurso para técnico em química, achando que poderia participar e atuar em toda, né, a gama de atividades da área da química, mas não podia porque estava restrito à área ambiental. Agora, com essas 80 atividades profissionais, ele vai certamente se enquadrar naquilo que o currículo dele prevê. Isso vem muito de encontro com aqui a gente, às vezes, faz formações para fora. Então, a gente fez uma formação de mais de 80 profissionais, né, de técnico em química da Petrobras. Uhum. E com isso, né, a gente tinha nas turmas engenheiros, tínhamos doutores, mestres, que fizeram o concurso. E eles não tinham técnico em química. Então, acredito que tenham pego essas competências, batido a equivalência, e aí conseguiram entrar para a Petrobras como técnico em química. Deve ter sido isso mesmo. Que ocorre, né? É isso mesmo. Aproveitando que a gente está falando sobre fiscalização, né, que a gente bateu nessa tecla, como é que o CRQ, na fiscalização do nosso exercício profissional, ele vai atuar? E assim, eu acho que você já respondeu isso, qual é a função de importância da sociedade, né? Que é uma função bem interessante. Mas assim, como é que é essa fiscalização? Como é que atua essa fiscalização? Perfeito, exatamente. A gente falou do objetivo, e o objetivo tá. Mas a ferramenta qual é? A ferramenta é o seguinte: o Conselho tem fiscais. Então a fiscalização acontece de forma remota, em alguns casos até a gente está implementando cada vez mais isso com as novas tecnologias para alguns tipos de empresa, mas hoje a gente ainda tem muito a fiscalização em campo. Então a gente tem fiscais, profissionais da química que fizeram concurso, que são fiscais do Conselho, como se fossem braços do Conselho que vão até as empresas que trabalham da área da química. Essas empresas da área da química, então, elas são fiscalizadas e, para todas as atividades, ela precisa ter um ou mais profissionais da química responsáveis técnicos. E não são quaisquer. Cada responsável técnico dele é apresentado ao conselho e aí um grupo de profissionais da química, que são os conselheiros, avaliam para avaliar se ele tem, para ver se ele tem ou não competência para ser responsável técnico. Então entenda, como é que o conselho atua? Fiscalizando empresas da área da química, com fiscais, conversando com os responsáveis técnicos que ali estão presentes, para garantir que aqueles processos industriais estão sendo controlados apropriadamente. É uma pergunta que realmente é uma coisa curiosa, assim. Vocês avisam que estão indo fazer essa fiscalização ou era de surpresa? Boa. Isso é uma coisa... Como se fosse uma auditoria, né? Então, pois é, a auditoria de sistema de gestão, você sabe, é uma auditoria em que a gente avisa, que a gente entende que é um processo de melhoria e não importa a gente avisar. Nesse momento, hoje, o sistema ainda não avisa, mas isso é uma coisa que aqui no Rio a gente está alterando um pouco. As fiscalizações, em geral, de órgãos públicos, elas são meio que de surpresa, isso em geral. Então, é um histórico nosso lá, que hoje, até para um planejamento melhor da própria fiscalização e até para coletar informações e fazer a fiscalização em loco ser mais eficaz, ou seja, você coletar as informações atualizadas de, enfim, dados que você precisa da empresa, a gente está fazendo uma forma de planejamento que é o seguinte: a gente já, naquele trimestre, vai avaliar algumas empresas, a gente já explica para ela, já pede as informações e a gente vai naquele trimestre. Em data e horário, a gente sempre entende que o formulário que o responsável técnico disse de horário de funcionamento e que está atuando, ele teria que estar lá, né? Então, para a gente ver uma fotografia melhor do que realmente acontece, que está acontecendo, essa fiscalização, de certa forma, não planejada, não programada exatamente, é positiva também. É legal saber, porque eu já fui auditor, né? Auditor de
SMS e outras coisas mais. E Legal. assim, tinha as auditorias internas, né? E depois Isso. a gente contratava uma empresa para certificar, né? Isso, E aí, só que as áreas, muitas das vezes, das áreas industriais, elas eram avisadas assim, ó, estamos em auditoria. é? E aí, imagina, a correria que não era, né? Conheço bem essa situação. E aproveitando que eu falei da parte de uma indústria qualquer, com a qual eu já trabalhei, né? Existe uma relação direta entre a atuação do CRQ e a segurança dos processos industriais, ambientais e laboratoriais? E aí, como é que vocês se manifestam na prática? Então, não, aí eu vou ter que voltar um pouquinho àquilo que a gente falou, quer dizer, é exatamente são as fiscalizações em loco, que a gente está indo com profissionais da química que têm competência para avaliar esses processos e fazem isso através das entrevistas com os responsáveis técnicos. Então, em teoria, a área da química ela se autorregula quando o conselho avalia o profissional que vai ser responsável técnico por aquela atividade. Então, aquele profissional é responsável pelos processos industriais daquela empresa desinfetante, por exemplo, pela gestão de efluentes e resíduos daquela empresa, de emissões gasosas, por toda a questão de qualidade em relação a práticas laboratoriais. Então, o responsável técnico, a organização tem que ter. O que faz o conselho é verificar se aquele responsável, se aquela empresa está efetivamente acontecendo. Então, em fiscalizações periódicas, o conselho faz isso. Mas essa garantia, ela precisa ser daquele empresário, daquele processo industrial e daquele responsável técnico. É bem pesado isso. Imagina, o profissional, ele, como você falou, tem que estar no determinado horário, porque eu já vi algumas situações que algumas empresas contratam um responsável técnico e ele vai lá uma vez na semana ou duas vezes na semana e é isso aí, né? Isso é um grande problema, André. Isso, o que acontece? A gente, mais uma vez, eu acho que até falta, mais uma vez, eu acho que agora falando para todos aqui, o que eu acho que é importante? A gente ouve muito, André, aquela coisa do empresário que precisa de um papel para assinar, porque ele precisa estar regular com o conselho, ele precisa, às vezes, de uma liberação para vigilância sanitária, então ele precisa de um responsável técnico, junto ao INEA, por exemplo, órgão ambiental, e aí ele tem, e muitas vezes ele não quer que o cara nem vá lá, ele só assina para mim. E aí o profissional da química tem que ficar muito ligado, porque parece um dinheiro fácil, nem precisa vir aqui não, eu te deposito, só vou te mandar uns papéis para assinar. Só que a responsabilidade é administrativa, civil e criminal. Eita. Se a gente fala da questão ambiental, a gente tem uma lei de crimes ambientais, a 9605, a lei de crimes ambientais tipificou a agressão ao meio ambiente como crime. Então, só para falar da vertente ambiental, o profissional da química que está respondendo ali achando que está... Na hora que acontece o impacto ambiental, ele pode ir preso. Então, nessa hora, a primeira coisa é ou os responsáveis técnicos daquela organização têm que ser competentes, tem que ter o entendimento da sua responsabilidade e mais, e aí, André, é importante, aquela empresa não tem que ter só aquele profissional da química. Toda atividade privativa do profissional da química como aquela grande área que eu te falei, incluindo, enfim, todas as outras que eu já listei, precisam ser atividades feitas por profissionais da química. Então, não é porque você tem um responsável técnico, que às vezes vai 3 vezes na semana lá, ele é o responsável, mas toda outra atividade química tem que estar sendo feita por profissional da química. Isso também é uma função do conselho. O conselho vai lá e avalia o que está fazendo. E isso é uma forma do conselho atuar também no quê? Numa reserva de mercado. Ou seja, ele protege o mercado profissional da química quando garante que naquela área só está atuando profissionais que são devidamente registrados. Isso responde um pouco a próxima pergunta que eu vou fazer, mas eu vou fazer uma outra pergunta antes, que eu fiquei com uma curiosidade agora. Você falou dos fiscais que vão visitar. Sim. Qual é o quantitativo de fiscais que o CRQ do Rio de Janeiro possui? Por que eu estou perguntando isso? Eu tenho um grande amigo, né, que trabalha, ele é químico do INEA, e ele é fiscal. E ele me fala que é do estado do Rio de Janeiro inteiro. Então, sei lá, se tiver 20 ou 25 fiscais, é insuficiente para fazer esse tipo de trabalho. Então, eu imagino que o Conselho Regional também tem um número bem pequeno, né? André, eu vou ter que falar aqui de uma fala. Vou falar de uma situação que aconteceu e vou dar mais uma notícia muito quente, para os profissionais da química ficarem atentos. Sentindo cheiro de concurso, hein? Por aí. Então, o que acontece? A minha primeira fala, quando eu assumi a presidência do Conselho, foi que a gente precisa fazer investimento na área fim, e a gente assim vem fazendo.
a gente está otimizando as fiscalizações, o planejamento das fiscalizações. A gente estava falando muito de gestão aqui, Isso. e você sabe que a gestão, quando a gente pensa em melhoria contínua, em ciclo do PDCA, começa no planejamento. Então, a gente está fazendo uma gestão profissional no Conselho, definindo planejamento para fiscalização, e isso já melhora muito, porque aí a gente sabe qual é a empresa mais crítica, e aí eu tenho que ter uma frequência maior de fiscalização, qual é a empresa que às vezes não tem tanto impacto, às vezes uma, sei lá, uma distribuidora, uma empresa de consultoria, que às vezes nem adianta você ir lá porque ele faz o trabalho no cliente. Então, a gente tem tentado fazer essa estratificação e usar da melhor forma o nosso recurso, mas o nosso recurso é muito escasso. E por causa disso, a gente está então agora... A promessa é que até agosto a gente já tem a pessoa podendo ser contratada e entrar no Conselho. Então, nos próximos meses, e eu estou dizendo isso entre abril e maio, estejam aí espertos, porque o Conselho Regional de Química vai abrir concurso para várias áreas, inclusive para a área fim. Ou seja, a gente vai ter, tanto para fiscal de nível médio quanto para fiscal de nível superior, vagas para entrada imediata e para cadastro reserva. Para isso, André, não dá para a gente, você sabe muito bem, a área de gestão, ela precisa de recurso. Então, eu vou gerenciar alguma coisa, eu preciso ter de recurso. Como é que eu vou contratar pessoas se eu não tenho um orçamento que prevê? Então, a gente teve que trabalhar otimizando recursos nesses últimos 2 anos, para que agora eu possa chegar aqui e falar a vocês que agora a gente pode sim contratar e não vai ser só para ficar em cadastro de reserva, eu já posso botar para dentro porque eu tenho dinheiro para pagar. Ou seja, fez o concurso, passou, né, entregou a documentação, já vai começar. Já vai começar. Tem algumas pessoas, né, enfim, vão ter vagas para início imediato e outras para cadastro de reserva. Legal isso. E é aquela pergunta que eu estava falando, que eu ia fazer, né? É sobre justamente que o profissional da química, qual seria a importância de estar registrado e o conselho, né, no conselho e manter essa regularidade? Justamente tem muito a ver com o que você está falando, do profissional lá para se proteger, inclusive. Exatamente. Né? Mas aí eu quero até focar, e essa é uma hora que a gente tem que falar de uma questão que eu acho que o profissional vai entender. Antes de qualquer coisa, em profissões regulamentadas, antes de qualquer coisa, o registro é uma questão de legalidade. Então, não é opcional. Há uma lei, como eu falei a vocês, desde 56, que obriga o profissional da química a se registrar nos conselhos de química. Então, é obediência legal. Se não fizer, é exercício legal da profissão. Pode ter a sua possibilidade de atuação na área cassada, além de outras sanções que advêm, tanto éticas, enfim, uma série de sanções que são previstas no nosso Código de Ética. Então, a importância a partir do momento que você se formou, se você se formou e não vai atuar, aí você não precisa. Agora, você se formou e está atuando, o exercício profissional depende de uma identidade profissional, então o registro é obrigatório. E a manutenção desse registro, ela depende realmente de regularidade do profissional com o seu conselho profissional. Então, a gente está sempre de portas abertas a esclarecer qualquer tipo de informação, e o profissional, ele ganha muito, porque hoje, cada vez mais, o conselho se tornou um hub entre a empresa e o profissional. Então, a empresa hoje vai até o conselho para buscar, e a gente agora também é uma outra novidade que esse ano vai sair, a gente vai ter um banco de currículos organizado, que o profissional bota lá e se responsabiliza, né, pela veracidade e atualização do seu currículo, e a empresa vai então até o conselho para buscar o químico industrial, o engenheiro de alimentos, o engenheiro... então, quer dizer, a gente consegue ter isso e o cara regularizado vai estar lá tendo essa possibilidade, entre outras que a gente pode falar quando for oportunidade. Isso é importante porque eu trabalhei na época que eu trabalhei como técnico de química, tinham vários colegas de técnico de química e sempre tinha aquela reclamação, né? Eu vou pagar o CRQ, mas ele nunca fez nada por mim. Isso aí. Só que eu era o único que era contra. Eu falei assim, olha, ele pagou minha passagem para ir para Salvador para o congresso. Então, para mim, já fez alguma coisa, né? Mas sempre esse discurso que a gente ouviu, não sei se ainda ouve, porque eu não... Ainda ouve. Para que eu estou pagando? Então, justamente todas essa legalidade, fiscalizações, manter o seu cadastro, manter o seu registro profissional. Defesa do mercado profissional. Olá, pessoal, tudo bem?